Gra- Bom, boa noite a todos que estão aqui. Deixa eu colocar para um só aqui, peraí. A todos que estão aqui, vamos iniciar hoje nossa live, capítulo 33 de Gênesis. E é um capítulo bem curto hoje, mas é um capítulo que, obviamente, sempre é importante, né? Então, vamos entender onde nós paramos, que foi Esaú, aliás, desculpa, Jacó indo encontrar Esaú. Então ele mandou presentes na frente, mandou, né, o caminho e os servos deles irem limpando o caminho para que ele pudesse encontrar com o irmão. Ele não sabia se o irmão queria matar ele ou não, então ele estava lá no momento de apaziguar até que eles se encontrassem de fato. E ontem também ele brigou com o anjo do Senhor, né, um entendimento de sendo Cristo, obviamente. Como que funciona isso? Tá, e como é que pode ser Cristo? Porque Cristo, né? Só Cristo não. Vamos lá. A gente pode entender essa forma como a seguinte: Deus não veio pessoalmente, Deus, o Espírito, especificamente Deus, aqui. Então, ele usou profetas, ele usou, né, os discípulos, ele usava pessoas, e quando foi para enviar Cristo, que era o filho dele, o Espírito dele estava em Cristo. Então ele se fez filho em espírito. Ninguém tinha o Espírito de Deus. Não existia o Espírito Santo, não existia, né? Então ele, com o Espírito de Deus, desceu como homem. Então ele teve rosto, teve, né? Teve mãos, teve um corpo de homem, teve fome, dormia, acordava. Então, ele teve o que nós temos como seres humanos. Então, porque, por exemplo, os muçulmanos não creem que Jesus pode ser filho de Deus, porque Cristo fala que quem viu a ele viu a Deus. Então, os muçulmanos creem que não tem como ter dois deuses, né? Só existe um. Mas eles não conseguem entender na Santíssima Trindade. Por isso que a Santíssima Trindade é importante. Você entende Deus em Pai, você entende Deus em Filho, você entende Deus no Espírito. Então, como é o Espírito Santo de Deus? Ele habitou em Cristo, né? A gente vê, inclusive, no batismo de Cristo, né? O Espírito Santo descendo, e aí depois disso ele é levado para o deserto, depois que o Espírito Santo habita nele, porque daí a gente entende que o Espírito Santo é o que nos fortalece, é aquilo que alimenta a nossa alma, é aquilo que nos direciona, tudo isso tem a ver com Cristo depois dele ser batizado. Então, como ele veio aqui em filho, por que que é em filho? Porque o espírito dele, que só ele tinha o espírito dele, estava no Filho. Quando o Filho, sem Cristo, a gente não teria o Espírito Santo, a gente não teria o Espírito de Deus. Com a morte do Filho, o que que ele fala? Eu preciso ir, mas não deixarei vocês sozinhos. Então, ele, através de Cristo, nós temos acesso a Deus, que é o Espírito dele, né? Só que não tem como ir ao Espírito se não for pelo Filho. Por isso que não tem como ir ao Pai, senão pelo Filho. E só quem pôde nos dar o Espírito Santo foi Cristo, é Jesus. Então, só para deixar um pouco mais assim entendível, né? Então, o homem que lutou com Jacó, por exemplo, ele é o mesmo Cristo, com o mesmo rosto, com a mesma. Não é informação necessária para a gente, por isso Deus não deixou na Bíblia. Então a gente não precisa ficar quebrando a cabeça ou discutindo, mas quem é o mesmo Cristo? É o que foi, né? Que teve a martelada nas mãos, o prego nas mãos. Não, não é isso o necessário. O entendimento não é esse. O entendimento é que Deus só um pode vir como Deus, então a gente entende como Cristo, né? Então, pessoas falam que é encarnação de Cristo em um homem, ou etc. Porque ninguém sabe se foi o mesmo homem, mesmo cabelo, mesmo, né? E não teria como ser, porque ele não tinha nascido ainda. Como é que, né, Maria como é que fala? Ter ele lá na frente e o mesmo corpo tá aqui atrás, não tem como. Então a gente entende que é o Espírito de Deus em homem sendo Cristo ele, né? Porque ele não fala eu desci, eu estou falando, ele fala o anjo do Senhor. E o que que é o anjo no grego, o que que é o anjo no hebraico? É o mensageiro. Então a gente entende que é Cristo sendo o mensageiro de Deus, obviamente. Ok? Então, a gente parou nessa parte ontem, agora a gente vai iniciar no capítulo 33. Depois que Jacó brigou né, com ele, na perseverança de querer a bênção dele, o que ele, não se esqueçam que foi uma. É bonito a gente lembrar porque Deus deu para ele um novo nome quando ele enganou o pai lá atrás e também a bênção, né? Que ele também espertamente pegou do irmão. Pegou não, vendeu ao irmão, comprou do irmão, mas ele teve a própria dele agora, a bênção dele e o nome que foi mudado. Então ali é bonito a gente ver como Deus também tem lá, entrelaça essas histórias. Então, quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com os 400 homens, ele dividiu as crianças entre Lia, Raquel
e as duas servas. Ele colocou as servas e os seus filhos à frente, Lia e os seus filhos depois, e Raquel com José por último. Lembrando que existe, obviamente, a gente consegue entender assim, que ele amava muito Raquel, então ele deixou ela por último, né? Se fosse acontecendo as coisas, ela seria a última a morrer e dava tempo dela fugir ainda. Ele mesmo passou à frente e ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou. E eles choraram. Então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças e perguntou: Quem são estes? E Jacó respondeu: São os filhos que Deus concedeu ao teu servo. Então as servas e os seus filhos se aproximaram e se curvaram também. Depois, Lia e os seus filhos vieram e se curvaram, e por último chegaram José e Raquel, e também se curvaram. Esaú perguntou: O que você pretende com todos os rebanhos que eu encontrei pelo caminho? Ser bem recebido por ti, meu senhor, respondeu Jacó. Disse, porém, Esaú: Eu já tenho muito, meu irmão, guarde para você o que é seu. Mas Jacó insistiu. Aqui tem tem uma pausa para a gente entender mais um estudo bíblico mesmo, que ele vai insistir de todas as maneiras para que o irmão pudesse aceitar o presente. Era como se fosse aquilo ali um pacto, era como se fosse ele selando de fato uma paz entre eles, caso ele aceitasse, né? Então, ele não aceitar é como se houvesse, da mesma forma, briga para lá e briga para cá, ou se as pessoas entendessem que ele rejeitou o presente do irmão, logo eles ainda tinham atritos. Então, Jacó insistiu, 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 porque se ele recebesse aquilo de presente, era como se ele estivesse recebendo o perdão, perdoando ele, recebendo, né? Como é que eu posso explicar isso? Como é que se fala? Eu acho que é animosidade. Eu não sei essa palavra, eu não lembro essa palavra especificamente em português, mas é como se ele estivesse recebendo eles estarem juntos, e aí aquilo ali faria com que as pessoas vissem que tá tudo em paz entre todos eles. Então ele insistia, insistia, insistia. Naquela época era muito importante isso. Então era como se fosse selar um pacto, né? Eles davam presentes assim, direito a todos aqueles que eles tinham algo a selar. Ou seja, lembra que lá atrás também Isaac insistiu, insistiu, insistiu para pagar pelos poços, lembra? Aquela terra que ele estava lá, ele falou com Abimeleque, ele falou, não, eu quero pagar, quanto custa isso aqui para eu poder, poços não, desculpa, o campo todo para ele poder enterrar a esposa e tudo mais. Então, era muito importante para eles que fossem a honestidade e, obviamente, fazer o pacto funcionar. Então, ele insistia bastante. Não, se te entregar, se agradaste de mim, aceite este presente de minha parte, porque ver a sua face é como contemplar a face de Deus. Além disso, tu me recebeste tão bem. Aceita, pois, o presente que te foi trazido, pois Deus tem sido favorável comigo, e eu já tenho tudo o que eu necessito. Jacó tanto insistiu que Esaú acabou aceitando. Então disse Esaú: Vamos seguir em frente, eu acompanharei. Jacó, porém, lhe disse: Meu senhor, sabe que as crianças não são, que as crianças são frágeis e que estão sob os cuidados estão sob os meus cuidados, ovelhas e vacas, e que amamentam as suas crias. Se forçá-las demais na caminhada, um dia só que seja, todo o rebanho morrerá. Por isso, meu senhor, vai à frente do teu servo e eu sigo atrás, devagar, no passo dos rebanhos e das crianças, até que eu chegue ao meu senhor em Seir, que era a região que ele morava, né? Edom, Seir, que era a mesma parte, mesma coisa. Esaú sugeriu: Permita-me então deixar alguns homens com você. E Jacó perguntou: Mas para que, meu senhor? Ter sido bem recebido já me foi o suficiente. Jacó não quer entrelaçar as histórias de novo. Jacó não quer viver perto de Esaú. Jacó quer ter a família, quer ir embora, não quer misturar as coisas, né? E ele tá ali, não, vai, não tem problema, tudo mais. Tanto que ele fazer o irmão receber aqueles rebanhos, o presente dele todo, era como se realmente fosse a paz de espírito que ele precisava para acabar tudo e cada um seguir o seu lado em paz, ele não ter essa dívida atrás dele, né? E ele ser um homem livre, digamos assim. E naquele dia Esaú voltou a Seir. Jacó, todavia, foi para Sucote. Ele enganou, né, o irmão. E tem uma coisa que é importante a gente ver aqui. Toda vez
que Jacó agir, ou Israel, o nome dele novo agora é Israel, mas toda vez que Israel agir de forma mundana, de forma errada, no sentido de pecar ou coisa assim, a Bíblia refere-se a ele como Jacó. Tem uma passagem que se refere a ele como Israel. Quando ele faz algo que é agradável aos olhos de Deus, a Bíblia reconhece ele como Israel. Quando ele faz algo que não, é reconhecido como Jacó. Então aqui ele mentiu para o irmão. Falou que ele ia para as mas ele não era, nunca foi como é que fala? Nunca foi nem a vontade dele. Por isso que aqui está escrito Jacó. Por isso que aqui está escrito Jacó, né? Então nos dá, porque você pode perguntar, mas o nome dele já mudou para Israel. Por que ainda está escrito Jacó? Por conta disso. Todavia, foi para Sucó. Esse aqui é Deus, né? Lembrando e mostrando a gente que ele não consegue, é impossível misturar a santidade de Deus com a origem pecaminosa, a natureza pecaminosa da pessoa. Ah, mas não foi nada demais, não foi nada. É que para a gente entender a perfeição da pureza, da santidade de Cristo, de Deus, ele vai deixando esses sinais na Bíblia. Então, agora a gente vai lendo, a gente vai entendendo que, nossa, até o nome ele não mistura. É a mesma coisa de pessoas que acreditam que cristãos podem ser possuídos por demônios e essas coisas. Como é que um cristão vai ser possuído por um demônio se o Espírito Santo habita dentro da pessoa? Não existe misturar uma coisa com a outra. Por isso que nós, quando nascemos de novo em Cristo, nós somos novas criaturas, e dali, aquilo ali é a nossa nova identidade. Não existe essas pessoas que pregam, ou religiões e doutrinas que falam que um cristão ele foi possuído, está possuído, né? Quem foi possuído nunca foi cristão, porque Cristo nunca habitou dentro do coração. Ele pode ir à igreja, ele pode, né, fazer isso, mas a entrega mesmo espiritual, que a gente não vê, que a gente não sabe quem de fato se entregou, quem de fato se converteu, né? Isso não tem como. Você pode procurar em todos os lugares, você não vai achar um lugar na Bíblia em que um cristão ele é possuído. Você vê Cristo ou os cristãos ou os discípulos despossuindo, se for uma palavra, despossuindo a pessoa, mas nunca um cristão possuído no qual o Espírito Santo habita também. Então não existe esse ensino de que aquela pessoa daquela igreja está possuída por... Não existe isso. Isso é falácia, isso é coisa horrorosa. São pessoas usando o nome de Deus para poder enganar pessoas. Não pode o Espírito Santo estar no mesmo lugar que o demônio está. Não existe isso. Então aqui Deus separa, e Deus está mostrando para a gente, inclusive, que Jacó e Israel, sendo a mesma pessoa, tem coisas diferentes, tem nomes diferentes, tem tudo diferente, porque aqui ele está fazendo algo errado, ele está mentindo para o irmão, de novo, né? Então Jacó, todavia, foi para Sucote, onde construiu uma casa para si e abrigos para o seu gado. Foi por isso que o lugar recebeu o nome de Sucote. Tendo voltado a Padã Arã, Jacó chegou a salvo à cidade de Siquém, em Canaã, e acampou próximo à cidade. Por 100 peças de prata comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, a parte do campo onde tinha armado acampamento. Ali ele edificou um altar e lhe chamou El Elohei Israel. Então a gente sabe que El, tudo que tem El é Senhor, é Deus, né? Está falando do Senhor. Então aqui como se fosse a casa do Senhor, seria tipo isso. E, mas que, deixa eu ver. E é isso, finalizamos hoje. Foi bem rápido o capítulo, eu falei. Tem uma mensagem aqui, deixa eu ver. Boa noite, Vi, tudo bem? Enfim, finalizamos hoje. Amanhã a gente volta, se Deus quiser, com o capítulo 34. E aí, o capítulo 34, deixa eu só dar uma olhada aqui. O conflito entre os filhos de Jacó e os siquemitas. Então, a gente vai ver que ele acabou de chegar nesse espaço, né? Siquém, em Canaã. E aí, agora a gente vai ver como é que vai ser isso aí, porque vai ter conflito entre os filhos desses dois povos que estão naquela região. Tá bom? Então, um beijo para todos vocês. Fiquem com Deus. Boa noite. Deus Um beijo, abençoe. Thay. Beijo a Beijo, vocês boa todos noite. aqui. Beijo que estiver no link também. Eu esqueci de fazer oração. Então, obrigado, Senhor, por essa live. Obrigado pelo Senhor revelar sua palavra aos nossos corações. Eu peço que o Senhor sempre nos dê a revelação necessária através dessa live, dessa leitura, para cada um de nós, para estarmos sempre livres na sua verdade e que a gente não seja, Senhor, acorrentados por mentiras contadas pelos homens, mas sempre a verdade que está na liberdade da sua palavra. Obrigada por essa live de hoje, que amanhã a gente possa estar juntos, se Deus quiser. Em nome de Jesus, amém. Fiquem com Deus. Boa noite a todos vocês, gente. Tchau. Boa noite. Beijo.